Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho? Bom, vamos aqui fazer o último vídeo desta série, né? Sobre esse tal decreto dominical, e nós estamos vendo até aqui que, infelizmente, para os adventistas, né? Aqueles que são sinceros, que procuram a verdade, que um dia esteve, como eu estive dentro do adventismo, procurando a verdade e dizendo que se houvesse uma verdade maior do que o adventismo prega, né? Eu estaria seguindo essa verdade. Pois bem, a verdade é fora do adventismo, fora de todo o sistema religioso. A verdade só estão nas escrituras, né? Portanto, aqui hoje nós estamos finalizando essa série para poder passar para vocês que, infelizmente, essa coisa de acreditar em decreto dominical não tem base nas escrituras, nem na história, nem no bom senso. Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Os meus vídeos são somente a minha maneira de eu enxergar, ver, ter a minha opinião, o meu prisma, a minha maneira de ver os fatos apresentados pelo sistema religioso e, em particular, aqui pelo adventismo e com a tal doutrina do decreto dominical. Tá certo? Bom, dito isto, vamos ao vídeo. Vamos lá. Será que isso realmente importa? Desvendado a origem do decreto dominical. Até aqui, meu irmão, minha irmã, você está começando a ter uma noção de quão absurdo, impossível, ilógico e ridículo é todo esse cenário do decreto dominical. Está conseguindo perceber isso, meu irmão? Vou apresentar agora aqui para vocês 7 sólidas razões para rejeitar este ensinamento. Ele se originou a partir de uma fonte tendenciosa. Você acredita que tudo o que um vendedor sorridente lhe diz é verdade? Claro que não. Agora, por quê? O senso comum lhe diz para ser cauteloso e acreditar em algo que uma pessoa está dizendo a você, se você sabe que a pessoa mantém o quê? Um viés pessoal sobre esse assunto. Considere José Bates. Além de ser um estudioso da Bíblia inepto, Bates tinha um poderoso viés pessoal contra as igrejas protestantes. Depois da amarga decepção de 1844, este capitão do mar, aposentado, estava à procura de alguma forma de condenar as denominações cristãs e sustentar sua própria teoria profética de que a porta da salvação estava fechada. Seu forte viés pessoal contra as igrejas protestantes é evidenciado na sua escrita. Deveria ser alguma surpresa para nós que ele abriu a Bíblia e descobriu, né, que a guarda do domingo era a marca da besta? Foi este homem realmente um verdadeiro estudioso da Bíblia? Ou ele estava torcendo versículos bíblicos fora de contexto para provar seus próprios preconceitos pessoais? A história continua a mudar. Você confia em alguém que continua a mudar a sua história? Quando o ensino do decreto dominical foi proposto pela primeira vez por Ellen White, os adventistas não achavam que os cristãos necessitavam qualquer orientação especial para aprovar uma lei dominical. Quando os cristãos não conseguiram aprovar uma lei como planejado no final de 1800, a história começou a mudar. Postulou-se que a crise iria ocorrer e a lei seria aprovada em meio a uma crise estupenda. Quando mesmo isto pareceu improvável, a história mudou mais uma vez. Agora foi proposto que o próprio Satanás se disfarçaria de Jesus a fim de convencer os líderes mundiais de que precisavam matar pessoas que vão à igreja no sábado.
Ao longo do tempo, uma vez que se torna cada vez mais evidente que a lei dominical nunca será aprovada, o conto se torna mais bizarro e estranho. Os guardadores do domingo têm pouco interesse no assunto. Há muito pouco interesse em estabelecer leis dominicais mesmo entre os mais fervorosos guardadores do domingo. Na verdade, a maioria das leis dominicais existentes estão a ser revogadas. Para a maioria dos guardadores do domingo, a questão sábado-domingo é irrelevante. Não há nenhuma evidência de que os cristãos guardadores do domingo tenham a mínima inclinação para perseguir os observadores do sábado por causa de seu dia de adoração. A maioria dos cristãos hoje ficaria horrorizada com o próprio ensinamento de perseguir outro cristão até a morte por causa de uma questão doutrinária. Guardadores do domingo não têm poder político para aprovar uma lei dominical. A paisagem dos Estados Unidos mudou na medida em que seria praticamente impossível aprovar uma lei dominical sobre as objeções dos judeus, muçulmanos, secularistas, homossexuais e cristãos guardadores do sábado. Os cristãos observadores do domingo não têm nem o poder político nem vontade de aprovar uma lei dominical, como é evidenciado por uma cadeia ininterrupta de falhas para manter a religião na sociedade americana. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca disseram que era um teste. Os adventistas insistem que isso será um teste final, embora seja impossível acreditar que Jesus e os apóstolos ficariam em silêncio sobre uma questão tão profunda. Se a batalha final entre o bem e o mal, a guerra para acabar com todas as guerras, será disputada a respeito do sábado, então por que Jesus e os apóstolos ignoraram totalmente o assunto? O dia de adoração é dito ser tão significativo que determina quem tem a marca da besta e quem tem o selo de Deus, mesmo que Paulo tenha dito que o dia em que uma pessoa adora nunca deveria ser um problema para separar os crentes. Sua própria profetisa diz que está tudo bem adorar no domingo. Adventistas dizem que serão condenados à morte por não adorarem no domingo, apesar de sua profetisa ter dito que Deus estava satisfeito se realizassem reuniões religiosas e executassem a obra missionária no domingo. Se Deus está satisfeito com tal atividade, então por que os batistas e metodistas receberiam a marca da besta por realizarem reuniões religiosas e fazerem trabalho missionário no domingo? Se ambos, os adventistas e não adventistas, estão realizando reuniões religiosas e fazendo um trabalho missionário no domingo, como é que as autoridades vão ser capazes de determinar quem está quebrando a lei dominical nacional? É economicamente impossível. Imagine o caos que resultaria de uma tal lei. Empresas e fábricas teriam que ser fechadas no domingo. Os Estados Unidos sofreriam danos econômicos irreparáveis. A redução da jornada de trabalho provavelmente levaria muitas empresas a se mover para o exterior. Imagine uma força policial dos Estados Unidos que mal pode manter-se a perseguir os verdadeiros criminosos, tentando forçar agora os 100 milhões de pessoas que não adoram no domingo e começar a adorar no domingo. Imagine um sistema prisional dos Estados Unidos que já está cheio até a borda tentando lidar com milhões e milhões de novos prisioneiros. Imagine o impacto econômico terrível de tirar milhões de pessoas que trabalham duro para fora da força de trabalho, colocando-as na prisão, onde devem ser vestidas e alimentadas pelos contribuintes. O impacto econômico e social desse cenário provavelmente levaria à falência os Estados Unidos, tanto financeiramente quanto moralmente. Este ensinamento é perigoso? Depois de considerar todas as provas apresentadas, alguns poderiam dizer que, embora seja verdade que a lei dominical parece extremamente improvável, qual é o perigo de acreditar em tal ensino? Que mal poderia vir dele? A verdade é que é sempre prejudicial acreditar em uma mentira sobre a profecia bíblica.
Adventistas de todas as pessoas na Terra devem ser capazes de entender o quanto é perigoso. Veja o que aconteceu em 1844, meu irmão. Talvez cerca de 50 mil pessoas foram iludidas por um líder fanático a crer que Cristo estava voltando em 1844. Essa ilusão levou à ruína financeira, à destruição de famílias, amarga decepção e, em alguns casos, até mesmo suicídio. É perigoso acreditar em uma falsa doutrina? Foi perigoso para os davidianos de Waco, Texas, acreditar nos ensinamentos equivocados do líder David Koresh? Ensinamentos como a lei dominical nacional são enganosos. Eles tiram o foco dos problemas reais do cristianismo e das perseguições reais que estão ocorrendo em todo o mundo. Em vez disso, eles concentram a atenção sobre eventos futuros que são improváveis de acontecer. Enquanto os outros cristãos estão seguindo a ordem de Cristo para levar o Evangelho a todo o mundo, alguns adventistas gastam todo o seu tempo e esforço tentando convencer os outros cristãos que uma lei dominical vai ser aprovada e eles precisam começar a guardar o sábado, a fim de estarem entre o remanescente que é salvo quando Cristo voltar. Um pastor adventista gasta seu tempo viajando pelo mundo, visitando igrejas adventistas, a fim de alertar as pessoas sobre as próximas leis dominicais. Ensinamentos como a lei dominical nacional são perigosos. Uma vez que os adventistas sabem que uma lei dominical vai ser aprovada antes de Jesus voltar, há sempre o perigo de que alguns vão atrasar a preparar o coração para a volta de Cristo, porque eles pensam em si mesmos e talvez digam o seguinte: vamos lá. Bem, a lei dominical ainda está a anos de distância, então eu não tenho que me preocupar ainda sobre colocar minha vida em harmonia com o padrão de Deus. Bem, a lei dominical ainda está a anos de distância. Então, eu não tenho que me preocupar ainda sobre colocar minha vida em harmonia com o padrão de Deus. Os seres humanos têm uma tendência a procrastinar. Os adventistas estão sendo embalados para dormir por uma falsa sensação de segurança. Enquanto eles estão colocando os anos do retorno de Cristo para o futuro, depois que uma lei dominical nacional for aprovada pelo Congresso, Cristo pode decidir voltar muito mais cedo do que eles esperam. Ensinamentos como a lei dominical nacional são divisores. Ao invés de promover o amor e compreensão entre os diferentes credos, esses ensinamentos criam medo e desconfiança. Como pode um adventista ter comunhão com um guardador do domingo que eles suspeitam que está planejando secretamente aprovar leis para torturá-los e matá-los? A lei dominical nacional serve apenas a um propósito: ela gera medo. Nenhuma seita pode sobreviver por muito tempo sem medo. Chegou o momento para os adventistas encararem os fatos e admitirem que uma lei dominical nacional já não é viável ou mesmo significativa. É tempo para que eles se afastem desse ensinamento antibíblico e afastem o medo. É hora de os adventistas pararem de usar táticas de medo para convencer as pessoas a juntarem-se à sua igreja. Muitas pessoas se tornam observadores do sábado por outros motivos que não o medo. Desistir do ensino da lei dominical não significa derrota, humilhação ou perda da salvação. Significa simplesmente que estão dispostos a dar uma segunda olhada na profecia bíblica e admitir que talvez o futuro não se desdobre exatamente da maneira que seus pioneiros haviam previsto. É tempo para os adventistas pararem de pregar o medo e se juntarem de todo o coração para cumprirem a grande comissão de Cristo para levar o evangelho da salvação através da fé em Jesus Cristo por todo o mundo. Resposta da aliança do dia do Senhor à lei dominical. Vamos lá, vamos ver aí esta colocação deles. Diz assim: acredito
na forma voluntária de culto e não acredito que jamais deva haver uma igreja estatal e, portanto, não proponho nenhum tipo de religião civil. Eu aprecio a liberdade de que temos em nosso país e, como eu disse a vocês, farei de tudo o que puder para ajudar a manter essa liberdade, que inclui a liberdade de culto. Também é completamente estranho para mim estar envolvido em qualquer tipo de perseguição com qualquer um que discordasse de mim em qualquer assunto, incluindo o dia de adoração. Acreditamos que a melhor maneira de as pessoas adorarem como deveriam é adorar como são conduzidas, sem qualquer legislação que force essa adoração ou o dia de descanso. A Aliança do Dia do Senhor responde a perguntas. Vamos lá. Pergunta: você é a favor da aprovação de uma legislação dominical que proíba os adventistas do sétimo dia de trabalhar no domingo? Resposta: absolutamente não. Nenhuma lei deve ser aprovada para proibir alguém de trabalhar aos domingos. Pergunta: você acredita que é provável ou mesmo possível que uma legislação dominical que reconhece o domingo como feriado nacional seja aprovada nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos? Resposta: não, nem apoiaríamos tal esforço. Pergunta: você seria a favor de uma legislação que obrigasse os adventistas do sétimo dia a honrar o domingo sob pena de prisão ou morte? Resposta: absolutamente não. Isso seria absurdo. Essa ideia de apoiar tais penalidades por não honrar o domingo foi atribuída à nossa organização no passado, mas tais afirmações nunca foram verdadeiras. Pergunta: você é a favor de uma lei dominical universal para impor a observância do domingo em todo o mundo? Resposta: absolutamente não. Meu querido e amado irmão adventista do sétimo dia, você que crê nesse tal decreto dominical, este vídeo, esta série de vídeos que eu fiz aqui, não é para você de maneira nenhuma entrar em conflito com a tua denominação. Se você está começando a perceber que tem algo errado nas doutrinas, o que você tem que fazer? Combater as doutrinas lá dentro? Não, não faça isso, porque você vai sentir o peso da organização nas suas costas. O que eu quero dizer? De bom membro, né? De uma pessoa que fazia a obra de Deus dentro do adventismo, você vai passar a ser um inimigo. Tá? Então, qual é a dica que eu dou a você? Antes de você sair da sua denominação, se for este o propósito, primeiro examine bem, examine tudo que eu venho apresentando aqui no meu canal, para só depois você tomar uma decisão. Não tome uma decisão na sua vida porque eu tomei, porque o outro tomou, porque o outro... Não, a decisão tem que ser tomada pela tua consciência. Tá certo? Então, eu acho que ficou claro aqui que esta coisa de lei do... Primeiro é o seguinte, essa coisa do sábado, da guarda do sábado, já tem bastante vídeo aí no meu canal, né? Deixando muito claro sobre isso. E agora, eu me ative aqui trazer essa série para você que está temeroso, tenho que ser adventista, eu tenho que esperar que virá uma lei dominical, né? Porque os guardadores de domingo vão me perseguir. Isso só vai fazer divisão a você. Tá certo? Então, legal que você veio até aqui. Faça do que eu apresento aqui o fiel da balança e nada mais. Tá bom? Então tá. Um abraço a todos e vamos esperar uma próxima live ou um próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até lá.